As unidades de artilharia, sob o comando da 36ª Divisão, estão fazendo história ao incluir soldados de ambos os sexos em suas operações. Desde o início das operações terrestres no Líbano, essas baterias de artilharia têm desempenhado um papel crucial atacando milhares de alvos, como depósitos de armas, sedes operacionais, plataformas de lançamento e posições de militantes que disparavam contra o território israelense. Esses ataques resultaram na neutralização de centenas de militantes e na destruição de infraestrutura usada para ameaçar comunidades civis na Galileia. Apesar dos danos significativos, o Hezbollah continua a disparar foguetes e drones contra Israel, demonstrando que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a segurança na fronteira norte. Nesse contexto, o enviado americano Amos Hochstein está previsto para visitar Beirute, buscando negociar um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. A proposta mediada pelos Estados Unidos inclui a retirada das forças do Hezbollah para além do rio Litani e garante liberdade de ação a Israel em caso de violações. Essa proposta também permitiria que centenas de milhares de civis libaneses retornassem às suas casas no sul do país. Enquanto isso, o IDF mantém a pressão militar sobre o Hezbollah até que um cessar-fogo formal seja anunciado, com o objetivo de proteger as comunidades e restaurar a estabilidade na região. Israel realizou ataques no interior do Líbano, incluindo a eliminação de um alto comandante do Hezbollah responsável por operações no sul. Essas ações fazem parte dos esforços para garantir a aplicação de um cessar-fogo e evitar a escalada do conflito em Gaza. A conexão entre os combates no Líbano e os eventos em Gaza é clara. O Hezbollah busca desviar a atenção de Israel, ocupando suas forças, enquanto alguns líderes esperam que isso garanta a sobrevivência do grupo. No entanto, essa estratégia pode fracassar se houver uma vitória decisiva de Israel no norte. Essa vitória também pode trazer mudanças significativas para a região, enfraquecendo o Hezbollah e reduzindo a influência do Irã no Líbano. Muitos libaneses que sofreram sob o domínio do grupo esperam por um futuro diferente, com mais estabilidade e liberdade. Enquanto isso, o IDF continua pressionando o Hezbollah, que, apesar de debilitado, permanece uma ameaça. No centro de Israel, a segurança também está tensa. Um foguete disparado pelo Hezbollah atingiu o bairro de Ramat Gan, em Tel Aviv, ferindo 5 pessoas. Paralelamente, as operações na faixa de Gaza seguem intensas. A Brigada Kfir lidera combates na cidade costeira de Iscalaquia, onde enfrenta posições fortificadas do Hamas, armadilhas e linhas defensivas. Apesar de o Hamas estar enfraquecido, militantes continuam realizando ataques esporádicos com armas escondidas em pequenos depósitos espalhados pela região. Embora muitos combatentes insistam em lutar até o fim, outros parecem motivados por uma causa ideológica ou pela crença de que ainda podem alcançar algum tipo de vitória. No entanto, as forças israelenses continuam trabalhando para neutralizar essas ameaças e garantir a segurança da população, enquanto buscam uma solução que traga estabilidade à região. O IDF continuará suas operações no norte de Gaza para eliminar os últimos focos de resistência do Hamas e de outros grupos que insistem em lutar contra Israel. Essas ações são consideradas essenciais para garantir a segurança da região e restaurar a estabilidade. Os reféns ainda detidos pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina são uma prioridade e é essencial continuar orando por sua libertação e compartilhando informações confiáveis para manter o apoio internacional. O Hamas frequentemente prejudica a população civil de Gaza, desviando ajuda humanitária destinada a necessidades básicas, revendendo-a e agravando a crise. Apesar de anunciar a eliminação de supostos ladrões, há dúvidas sobre a autenticidade dessa ação, que pode ter sido uma estratégia para melhorar sua imagem pública. O foco do Hamas parece estar mais em sustentar sua agenda do que em proteger os civis.
O IDF intensifica operações no norte de Gaza para garantir que a ajuda humanitária chegue a OS necessitados, evitando que grupos como o Hamas a desviem. Apesar dos esforços, a população de Gaza enfrenta grave escassez de alimentos e água devido ao controle do Hamas sobre os recursos. A situação dos reféns permanece crítica, com o Hamas cortando contatos sobre sua proteção e se recusando a fornecer informações, mesmo sob pressão internacional. Desenvolvimentos diplomáticos recentes incluem o fechamento do escritório do Hamas no Catar e atividades de seus líderes na Turquia, o que gerou reações de Israel e dos EUA. O IDF continua agindo para proteger Israel e há um apelo por orações pela paz, segurança dos soldados e retorno dos reféns, além de esforços para combater a desinformação e promover estabilidade. As unidades de artilharia, sob o comando da 36ª Divisão, estão fazendo história ao incluir soldados de ambos os sexos em suas operações. Desde o início das operações terrestres no Líbano, essas baterias de artilharia têm desempenhado um papel crucial, atacando milhares de alvos, como depósitos de armas, sedes operacionais, plataformas de lançamento e posições de militantes que disparavam contra o território israelense. Esses ataques resultaram na neutralização de centenas de militantes e na destruição de infraestrutura usada para ameaçar comunidades civis na Galileia. Apesar dos danos significativos, o Hezbollah continua a disparar foguetes e drones contra Israel, demonstrando que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a segurança na fronteira norte. Nesse contexto, o enviado americano Amos Hochstein está previsto para visitar Beirute, buscando negociar um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. A proposta mediada pelos Estados Unidos inclui a retirada das forças do Hezbollah para além do rio Litani e garante liberdade de ação a Israel em caso de violações. Essa proposta também permitiria que centenas de milhares de civis libaneses retornassem às suas casas no sul do país. Enquanto isso, o IDF mantém a pressão militar sobre o Hezbollah até que um cessar-fogo formal seja anunciado, com o objetivo de proteger as comunidades e restaurar a estabilidade na região. Israel realizou ataques no interior do Líbano, incluindo a eliminação de um alto comandante do Hezbollah, responsável por operações no sul. Essas ações fazem parte dos esforços para garantir a aplicação de um cessar-fogo e evitar a escalada do conflito em Gaza. A conexão entre os combates no Líbano e os eventos em Gaza é clara. O Hezbollah busca desviar a atenção de Israel, ocupando suas forças, enquanto alguns líderes esperam que isso garanta a sobrevivência do grupo. No entanto, essa estratégia pode fracassar se houver uma vitória decisiva de Israel no norte. Essa vitória também pode trazer mudanças significativas para a região, enfraquecendo o Hezbollah e reduzindo a influência do Irã no Líbano. Muitos libaneses que sofreram sob o domínio do grupo esperam por um futuro diferente, com mais estabilidade e liberdade. Enquanto isso, o IDF continua pressionando o Hezbollah, que, apesar de debilitado, permanece uma ameaça. No centro de Israel, a segurança também está tensa. Um foguete disparado pelo Hezbollah atingiu o bairro de Ramat Gan, em Tel Aviv, ferindo 5 pessoas. Paralelamente, as operações na faixa de Gaza seguem intensas. A Brigada Kfir lidera combates na cidade costeira de Iscalaquia, onde enfrenta posições fortificadas do Hamas, armadilhas e linhas defensivas. Apesar de o Hamas estar enfraquecido, militantes continuam realizando ataques esporádicos com armas escondidas em pequenos depósitos espalhados pela região. Embora muitos combatentes insistam em lutar até o fim, outros parecem motivados por uma causa ideológica ou pela crença de que ainda podem alcançar algum tipo de vitória. No entanto, as forças israelenses continuam trabalhando para neutralizar essas ameaças e garantir a segurança da população, enquanto buscam uma solução que traga estabilidade à região. O IDF continuará suas operações no norte de Gaza,
para eliminar os últimos focos de resistência do Hamas e de outros grupos que insistem em lutar contra Israel. Essas ações são consideradas essenciais para garantir a segurança da região e restaurar a estabilidade. Os reféns ainda detidos pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina são uma prioridade e é essencial continuar orando por sua libertação e compartilhando informações confiáveis para manter o apoio internacional. O Hamas frequentemente prejudica a população civil de Gaza, desviando ajuda humanitária destinada a necessidades básicas, revendendo-a e agravando a crise. Apesar de anunciar a eliminação de supostos ladrões, há dúvidas sobre a autenticidade dessa ação, que pode ter sido uma estratégia para melhorar sua imagem pública. O foco do Hamas parece estar mais em sustentar sua agenda do que em proteger os civis. O IDF intensifica operações no norte de Gaza para garantir que a ajuda humanitária chegue a OS necessitados, evitando que grupos como o Hamas a desviem. Apesar dos esforços, a população de Gaza enfrenta grave escassez de alimentos e água devido ao controle do Hamas sobre os recursos. A situação dos reféns permanece crítica, com o Hamas cortando contatos sobre sua proteção e se recusando a fornecer informações, mesmo sob pressão internacional. Desenvolvimentos diplomáticos recentes incluem o fechamento do escritório do Hamas no Catar e atividades de seus líderes na Turquia, o que gerou reações de Israel e dos EUA. O IDF continua agindo para proteger Israel e há um apelo por orações pela paz, segurança dos soldados e retorno dos reféns, além de esforços para combater a desinformação e promover estabilidade.